aqui novamente falando sobre a questão da guerra Irã-Israel, Estados Unidos aí, tá? E eu vou falar do meu incômodo com o Trump, nisso eu vou comprar, tá? Talvez uma briga com pessoas que eu amo, tá? Porque eu sei que muitos dos que me ladeiam, né, na direita MBLística, né, vivem muito essa treta toda da novíssima direita americana, da tese do Trump como um César e tal. E eu, já divulguei essa tese toda, essa brincadeira toda aqui no Brasil, mas eu não tô comprando fácil esse governo Trump, não. Queria perguntar até pro Rafael Almeida Riso. Riso, como é que você tá vendo o governo Trump? Sendo bem claro, como é que você tá enxergando? Porque o que eu sinto aqui... Bom, não vou falar o que eu sinto, eu vou falar o que eu sinto já. Eu queria saber de você. Como você vê, eu quero saber se eu tô enviesado. Ele deu uma brochada, né? Desenvolva, quero ver análise risais. Pô, é que eu não sou muito bom analista, mas... Não, mas eu quero... E abre o coração só, joga os elementos aí. Ele começou com o governo... Mano, eu vou lá, vou assinar decreto, vou não sei o que e tal, vou cortar imposto, não sei das quantas. Aí brigou com o Elon Musk. O Oriente Médio falou, vou acabar com o ano de guerra, as guerras continuam. Vou botar tarifa na China no cacete. Desistiu, voltou atrás. Sabe, tudo começou a tal, não sei o que, parou, desistiu. Não só que ele é um brincalhão? Sim. Eu queria começar a live em cima dos últimos tweets que o Trump postou. Esses tweets todos, na abordagem trumpista a respeito do que está acontecendo com o Irã, não soam pra mim... não soam pra mim fortes. Tá? E mais, desde que assumiu, e ele assumiu não só com grandes expectativas, mas com discursos desmedidos dele e da equipe dele, dos memes às ações, né? Do anexar o Panamá, a anexar a Groenlândia, a anexar o Canadá inteiro, a transformar a Palestina numa espécie de colônia norte-americana. Eu ouvi falar todas essas coisas, né? Então, todo aquele discurso. Disso ele entra, diz que vai arrumar uma briga tarifária com a China, aí vai pra questão Ucrânia, e eu vou abordar tudo isso. E agora vai pra essa questão, e o que eu vi do meme a bravata, não foram 6 meses. E me parece que é meme e bravata, só. O meme não estava fundamentando uma ação, ou essa ação não está fundamentando, vamos dizer, uma política de longo prazo, uma reescrita da nova ordem mundial, que era o que esperávamos, né? A ordem liberal em frangalhos, né? A velha ordem liberal pós-45 se destruindo, e os Estados Unidos da América, vamos dizer, propondo algo novo, para um mundo novo, que é o que todo mundo esperava, né? Essa novíssima direita tratando disso. Me tá parecendo um governo de um paspalho. Me tá parecendo um governo de paspalho. E eu não tô aqui tentando incorrer, porque eu sei que muitos de vocês, né, e muitos de nós fazemos uma regra de 3. Uma analogia do Trump com o Bolsonaro. Eles são mais ou menos a mesma coisa, uma direita populista que fia, vamos dizer, sua base eleitoral se fia, a base eleitoral se fia numa classe média com uma série de questões ali e problemas, portanto ele tem que ficar alimentando essa histeria da classe média, fazendo uso das redes sociais e tal. Beleza, entendemos isso. Tá, mas não é só isso, porque não só a classe média americana não é a classe média brasileira, tem características muito diferentes as duas coisas, como a elite que se construiu ao redor do Trump 2 não é a elite que se construiu ao redor do Trump 1. E essa elite tem ideias e fala coisas, e esperava-se alguma coisa diferente. Tá? Naturalmente são apenas 6 meses de governo, mas também já são 6 meses de governo. Algum tipo de demonstração deste encaminhar tinha que estar ficando mais ou menos claro. Porque o que eu vejo é o Trump se comportando como eternamente um garoto bravateiro, o que reduz pra mim a posição americana e não aumenta a posição americana. Tá? Eu vou começar aqui, ó. Veja-se aqui, ó. Não, isso é do dia 21 de junho, né? Não é o mais recente? Eu acho, tá? Se a gente vai pegando as declarações recentes dele. Primeiro, ele pega o conflito Israel-Irã. Isso, veja só este tweet, né, do J.D. Vance, o J.D. Vance postando um post do Trump lá naquela outra rede dele. Ele falou, Israel, não jogue essas bombas. Se você fizer isso, é uma grande quebra de acordo. Traga seus pilotos pra casa agora. Assinado Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Na boa. A não ser que isso seja um teatro que ele tá fazendo com Israel, e não parece ser, isso só parece ridículo. Isso só soa ridículo. Como pareceu e soa ridículo tudo que ele fez com o rapaz lá da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Como parecia e era ridículo todo o lance dele das tarifas e as broncas e os dedos apontados para as outras nações.
ele entrou com uma bravata, ele soou bravateiro, ele não extraiu nada grandioso no final, e ele me parece, tá? E eu vou colocar aqui isso como uma especulação, que ele submete não só o interesse norte-americano, mas a posição privilegiada que os Estados Unidos têm na geopolítica global aos seus interesses político-locais, internos, né? Mais comezinhos. Ou seja, me parece que o Trump ele vê no conflito Israel-Irã uma forma dele demonstrar para o grande público norte-americano que ele é o big dog, ele é o cachorrão que resolveu as diferenças, igual ele se colocou na questão da Rússia com a Ucrânia. E aí, ele vai, né? Então ele quer mostrar para todo mundo que quem resolveu lá no Irã foi ele, não Israel. Você me desculpa, Trump, não sei como se ele assistisse a live, mas não é. O mérito dessa história toda é israelense. E mais, quem dragou os Estados Unidos pra guerra foi Israel e dragou muito bem. É mérito de Israel. É mérito de uma coisa que eu estava conversando com o Renato Batista agora, até fez um texto muito interessante. É mérito do homem, talvez, tá? O homem de guerra mais forte e importante do mundo hoje, que é Benjamin Netanyahu. Que é o fazedor de guerra mais pica do mundo. Que é, talvez, tá? O grande homem responsável por ações, tomadas de ações duras num mundo complexo, que, vamos lá, derrotou o Hamas, derrotou o Hezbollah, interferiu na Síria também, e tá metendo bomba na cabeça do Irã, destruiu a elite militar iraniana, colocou em xeque o programa nuclear iraniano e gerou uma assimetria, e eu vou entrar nesse aspecto da assimetria. Ele gerou uma assimetria, ou seja, uma fragilização tal do Irã, que fez valer pena os Estados Unidos pegarem, levarem seus bombardeiros, tá com aquela super bomba lá, plum, explodiu lá, Fordol, né? Tá, aí o Trump, não, eu resolvi, eu venci. E aí o Trump foi, e, não, veja só, nós resolvemos, nós somos os cachorrões aqui, a gente resolve, agora vocês pacifiquem, eu não sei, Israel quer pacificar? O Trump anunciou um acordo de paz, que foi prontamente quebrado pelas partes. Israel continuou bombardeando o Irã continuou tentando bombardear Israel. Nessa guerra, veja, por mais que todo mundo fala, poxa, mas Israel é como se fosse um posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não é. E, assim, não vou embarcar em teorias da conspiração, porque tem certas teorias de conspiração que vão abraçar um certo antissemitismo, a gente sabe. É muito mais fácil pensar que Israel tem, na verdade, um posto de comando dentro do governo americano, dentro do Estado americano e dentro das elites americanas, porque o povo judeu, por mérito próprio, exerce uma posição de elite, né, na sociedade americana, do que eles são um mero protetorado americano que age ali de acordo com os interesses americanos. Não, Israel age de acordo com os interesses israelenses. E essas ações que Israel vem tomando são ações que têm DNA israelense, tecnologia israelense, dinheiro israelense e mérito israelense. Foram eles a botar, pra ferrar agora com o Irã. Foram eles mostrar que o rei tá nu, que o Irã não é esse monstro todo do ponto de vista militar. Na verdade, muitas coisas agora estão acontecendo no mundo que estão quebrando certos consensos. Rússia, superpotência russa. Já fez 3 anos a guerra com a Ucrânia, e a Ucrânia tá de pé. Tá brigando. A Ucrânia tá numa investida agora. Então, o Trump, eu vou voltar para a questão da simetria. O Trump vê num mundo cada vez menos estável e cada vez mais caótico, dada a posição especial dos Estados Unidos como superpotência e do ponto de vista militar, dá quase para cravar que como potência única, ele enxerga nos conflitos que vão surgindo instrumentos geradores de assimetria que lhe beneficiam pessoalmente. Porque esses tweets ridículos e a própria posição pública que ele exerce com os Estados Unidos parecem ser muito mais construídas para consumo interno do eleitor dele do que para reforçar uma posição de longo prazo americana. E é isso que eu estou propondo aqui. Eu não consigo enxergar até agora qual foi a grande vitória dele na questão tarifária. Todo mundo sabe que ele tinha que responder algo para dentro na questão tarifária. E a gente ficou com grandes elucubrações. Todo mundo tinha sua teoria, eu mesmo tinha. E no final, cara, terminou em nada. O caso da Ucrânia com a Rússia foi o mais patético. Porque ele expôs o cara a uma humilhação pública. E a gente sabe muito bem que pro eleitor republicano, que dizia, eu pago a conta dessa guerra, né? Trazer o Zelensky lá, e aí
eles se comportarem, né, como tipo, eu tô te cobrando aqui, você usa nosso dinheiro, baixa a bola, respeita os Estados Unidos aí, tá? Foi uma forma deles se promover pra essa própria base eleitoral republicana, que não quer ver dinheiro deles sendo gasto na Ucrânia, nem ver os seus garotos sendo levados pra uma guerra, como eles gostam de ficar falando. Ele vai, chama o Putin pra conversar, faz elogios públicos ao Putin, propõe com o Putin uma divisão de parte da Ucrânia a ser explorada nas suas riquezas naturais pelos Estados Unidos e pela Rússia. O Zelensky não topa, a Europa, né? A Europa decadente, a Europa que, do ponto de vista da autossabotagem, nunca foi o continente mais nojento que foi. Pra mim, a Europa está em permanente estado de autossabotagem, mas ela foi lá e sustentou a Ucrânia. Não foi fechado acordo nenhum, os Estados Unidos vão ter que manter a Ucrânia ali no conflito, junto com a Europa. Ah, mas numa combinação diferente, dane-se. E o Trump ficou ali só olhando. Mas me parece, novamente, ele vê na guerra, ele vê no conflito, ele vê em qualquer assimetria a oportunidade de ele ter um ganho mesquinho pra ele. E aí fica essa coisa, pô, o Trump, não, porque esse novo governo que eu tô propondo... E se o Trump, que quem manda no final naquela porra, chama-se Donald J. Trump, é um capitalista de compadrio, do setor de construção americano, um cara que vendia a marca dele nos anos 90 usando televisão ao estilo de vendedor de curso online hoje, que nós vemos aqui, a Marsalismos. É um sujeito narcisista ao extremo, sem grandes convicções. Na verdade, a única convicção dele é no próprio nome. E se ele só tá fazendo isso? E se nós, ao olharmos pra ele, não douramos às vezes a pílula, como nós não fazemos com uma figura patética como o Bolsonaro aqui? E é muito complicado fazer isso, e essa é a beleza quando a gente vai analisar qualquer cenário complexo, né? E aqui entra uma coisa: não acredite em previsões sobre duas grandes coisas, né? Mercado, o preço de uma ação daqui 2, 3 anos e política. São coisas que, entendeu? Os analistas costumam errar, inclusive tem farto material probatório sobre como, na verdade, a aleatoriedade fala muito mais alto que certa capacidade de análise. Então, eu não acredito em mim como um analista e previsor de futuro, como não acredito em nenhum outro, né? As coisas são como elas são. O Trump, acima de tudo, ele foi eleito com um discurso de deportação e fim da imigração ilegal. Fim da imigração ilegal, não digo que ele resolveu, mas ele está endereçando. Agora, as deportações, que eram base do discurso dele, não estão acontecendo a contento. Os americanos estavam esperando ele resolver essa questão dos 30 milhões de cidadãos, vamos dizer, ilegais, alienígenas, ou que estão numa situação cinzenta, que na cabeça deles tem que ser deportado. Nada nos diz que eles vão deportar esse cara. Na verdade, eles não estão deportando P nenhuma, e o pouco que está sendo deportado já está gerando reações. Houve uma rebelião ticana na Califórnia ali, né? Novamente, ele tá respondendo a contento, ele também prometeu resolver a questão Rússia e Ucrânia. Ele disse, tá, durante a campanha e um pouco antes da campanha, que nem ia assumir a presidência da República, ele já ia resolver a guerra na Ucrânia. Você lembra disso, Riso? Uhum. Ele falou, não, deixa eu só ganhar a eleição, eu já resolvo. Tipo, vou até um telefonema pro Putin e falou, vou resolver. Resolveu, galera? Não resolveu nada. Posso fazer provocação? Tá parecendo muito Lula falando disso. Demais. Lula falou, vou botar no bar aqui o Putin, o Zelensky, vou resolver tudo. Não vai resolver porra nenhuma. Trump idem. Os caras estão se bombardeando até hoje. Tá, a guerra na Ucrânia tá rolando, até agora. Tem uns memes rolando, tipo, o cara foi eleito prometendo acabar com duas guerras, tá com 3 guerras agora. Sim. Então, eu acho que eu tô vendo muito tweet, muito videozinho, mas coisas que, assim, começam a soar estranhas, começam a não cheirar muito bem. A base dele tá rachada. Então você tem, vamos dizer, meio que 3 elementos da base de sustentação social do Trump em briga. Você tem os republicanos tradicionais, né, que adorariam continuar com o conflito ao lado de Israel contra o Irã, e o Trump não andou. Você tem a galera maga, que não quer nada de imigração, não quer... Tem uma grande treta com a direita tech, que é a direita que o Musk representava, já tinha tido uma treta no final do ano sobre isso. E essa direita maga também não quer conflito quer guerra nenhuma, quer parar qualquer coisa. E tem a direita tech, a do Musk, que, por exemplo, é super favorável a um orçamento mais enxuto. Essas 3 direitas se mataram ao longo do ano. Se mataram, então você tá tendo coisas assim, das mais diversas. Você vai ter a galera mais tradicional. Você pega, por exemplo, o Tucker Carlson, que hoje eu diria que ele tá mais assim...
mais pra ala Musk do que pra ala MAGA. O Tucker Carlson fez uma entrevista vexatória. Foi com o Ted Cruz. O Ted Cruz falando igual um retardado. O Ted Cruz, não é? Não parecia um tonto falando. Ele expôs ali um republicano chongo. Do outro lado, você teve o rompimento do Musk com o Trump. Você teve a galera MAGA usando os Groypers, que é uma galera freak do Nick Fuentes lá nos Estados Unidos. É uma galera antissemita, anti-imigração, ao mesmo tempo meio gay. São essas coisas que rolam hoje na internet que, enfim, às vezes é melhor nem comentar muito, né? E aí eles começaram a usar ele de argumento no negócio da invasão. Ou seja, a base social do trumpismo tá apresentando suas fissuras, suas rachaduras, porque é um governo que prometeu muita coisa colossal e tá entregando o bufão de sempre. Eu só tô jogando aqui. Tô jogando a bronca e pergunto pra vocês, né, aqui no chat, porque eu não tenho resposta pra dar. De maneira alguma. Mas eu não tô vendo essa reorganização do mundo sob uma nova lógica. Olha, houve uma rebelião à direita no setor de tecnologia americano. Isso já acontecia com o Peter Thiel, que apoiou o Trump já nas eleições de 2016. Mas, em certa medida, o avanço daquela agenda identitária para dentro das grandes empresas, o surgimento do Elon Musk como grande liderança da direita já a partir de 2020, na pandemia, ele fica muito na compra do Twitter por ele. Aí os outros caras do mundo digital chegando, o podcast do Lex Fridman, o número bem grande de pesquisadores e de gente que ora era do Vale do Silício, ora foi do MIT, outras grandes universidades americanas que foram cancelados e começaram a se juntar numa espécie de bolha. Essa bolha, em geral, roda no Substack com podcasts. Foi criando o que hoje se chama de direita tech, que tem o Musk como grande nome, né? E que acabou atraindo o Mark Zuckerberg, o cara do Jeff Bezos da Amazon, todo o universo aí do Vale do Silício, que começou a olhar para a direita com um olhar diferente, né? Dado que houve um esgotamento com a mentalidade de esquerda para eles, não só para os negócios, mas para um horizonte mais futuro. E isso tudo foi sendo tratado com a nomenclatura direita tech. Esses caras compraram o governo do Trump. Essa galera já tá toda picada. O Vivek Ramaswamy, que em tese era um nome que ficaria dentro do governo Trump, ligado a esse bloco, o Vivek meio que foi chutado ali por conta de um papo sobre imigração de pessoas qualificadas, e deu merda, né? Deu merda ali. Um cara mandou um pimba logo no começo falando em imigração, né? Bota aí o negócio dos angolanos, porque houve uma thread muito, muito mal feita na Valete, explicando uma ideia que o Orlando estava desenvolvendo. E essa thread, a ideia do Orlando era tipo assim, a integração com os outros países de língua lusófona, com o Brasil exercendo uma força geopolítica ali e tal, com os intercâmbios de educação. E ficou parecendo assim, não, o Brasil precisa aceitar uma imigração angolana. Alguém escreveu a thread, até hoje não sei quem foi. Uma thread muito ruim. E não, amigos, nós não queremos trazer levas de imigração da Angola ou de qualquer outro lugar. Não, isso não está no nosso horizonte de maneira alguma. Tanto que aquilo lá foi apagado. O adorador do Deus Sol falou: na moral, que texto merda foi aquele postado no perfil da Valete sobre a migração de angolanos, hein? O intelectual que escreveu aquilo merece o prêmio de retardado do ano. Eu não vou chamar a pessoa de retardado do ano, mas foi uma thread bem infeliz. Porque um dos problemas, né, no próprio bolsonarista que teve, no bolsonarismo, foi ficar vendo no Bolsonaro, nas ações do Bolsonaro, algo mais do que, vamos dizer, seus interesses mais comezinhos. E aí surgiu a ideia do famoso xadrez 4D. Porque quando surge a ideia do xadrez 4D, ela surgiu não como uma piada, como uma zombaria com o Bolsonaro, mas como um elogio. O Bolsonaro conhece essas raposas, o cara tá dando a volta. E, cara, hoje você falar que uma pessoa tá fazendo xadrez 4D é uma zoeira, né? Na época não era, no começo lá, 2019, existia a lógica do tipo, o Bolsonaro joga um xadrez 4D. E eu não sei, cara, eu tô olhando, tô vendo nada aí desse governo. Eu vi alguns homens do próprio governo na parte econômica falando sobre reindustrialização de uma maneira tosca, né? Como se o homem americano estivesse buscando empregos de baixa qualidade, né? Quando eu digo de baixa qualidade, empregos de baixa remuneração, quando não é o caso, tá? Uma parte dessa galera, né, e que tá no governo Trump, tratou da questão da reindustrialização de uma maneira muito simplória.
Porque existe uma questão assim, os americanos querem empregos que pagam pouco, e você fica numa fábrica colocando a arruela numa caixinha, igual é na China. Só pra entender, o cidadão de classe média americano, ele não vai querer pegar esse emprego, tá? Ele não vai. Sociedades que, vamos dizer, pós-industriais, sociedades de serviço e tecnologia, como são os Estados Unidos, como é grande parte da Europa, se tornou já parte da Ásia e tal, pagam melhor. E você não fica numa fábrica colocando um negocinho. Tem um problema, né, nessa reconversão industrial americana, que todo mundo comenta, que é, como você quer ter uma reconversão que não seja baseada na automação e sim na contratação de muitos funcionários? Você vai contratar funcionários, vai ser o quê? Vai vir um imigrante mexicano, mas você quer mandar embora esse imigrante mexicano. Então como é que vai funcionar isso? Ninguém resolveu essa equação ainda, e os caras do governo americano que estão falando disso estão falando de uma maneira meio tosca. Isso começou a ser denunciado por vários caras que inclusive apoiaram o Trump. Tinha um cara que hoje, ele é meio zoado, o Richard Hanani, ele apoiava os democratas, né? Quer dizer, ele apoiava os republicanos, agora apoia os democratas, apoiava naquela os republicanos, né? Enfim, agora ele tá apoiando os democratas, ele virou um democrata, e ele começou a criticar isso, assim, ó, o governo Trump tá com em algumas áreas tá com uma visão primitiva. O Paulo Henrique Santos falou, na parte de combate à imigração legal, me parece que ele está indo muito bem. Na parte de combater o ingresso de novos imigrantes ilegais, parece que há um trabalho ok sendo feito. Mas ele não era isso que... O que eu quero dizer, não era isso que foi a plataforma dele. Essa não foi a plataforma dele. Ele falava em deportar, né? Os americanos, a classe média americana acha realmente assim... especialmente o governo Biden cruzou linhas que não se cruza, cidades inteiras foram tomadas por imigrantes que diminuíram a qualidade de vida. Você tem estados inteiros nos Estados Unidos que, vamos dizer, perderam, né, a linha. Eu não sei se foi Minnesota, me corrijam aí, pessoal, não sei se é no Wisconsin ou Minnesota, que a imigração somaliana foi bizarramente alta. E isso tem implicações, a qualidade de vida, gangues e tudo mais. Você começa a trazer muita gente do terceiro mundo sem preparo, sem escolaridade. Não imagine que esse lugar vai ficar muito diferente do lugar do terceiro mundo. Esse é um problema, porque tem aquela lógica... uma lógica da modernidade liberal, do tipo, você vai vir para um sistema de leis e uma lógica, e você se adapta, que o mercado não adapta nada, cara. Você fica parecendo um imigrante. O imigrante te muda, mas você é mudado pelo imigrante também. E não dá para dizer que essas sociedades estão melhorando. Né? Vejam aí se é Minnesota ou Wisconsin. Eu acho que é Minnesota. O Alexandre falou, mas começou a pegar muito mal as deportações. Lembra que eu falava, o Rizzo talvez não lembre, eu falava isso, gente, eu entendo, ele tem que tocar a deportação. Os Estados Unidos já fez no século XX algumas deportações em massa. Dito isso, assim, uma coisa é falar, outra coisa é imaginar, né? Como vai ser e que ninguém vai reagir. Começar a reagir. Isso vai ter algum tipo de dano.